Olá, tudo bem? Estamos aqui no cursinho da Univesp e hoje nós vamos resolver a prova de Química do Enem de 2022. Vamos lá? Em uma aula prática de bioquímica, para medir a atividade catalítica da enzima catalase, foram realizados 6 ensaios independentes, nas mesmas condições, variando-se apenas a temperatura. A catalase decompõe o peróxido de hidrogênio, que está em fórmula H2O2, produzindo água e oxigênio. Os resultados dos ensaios estão apresentados no quadro ao lado. Vamos dar uma olhadinha então nesse quadro e quais são as informações que ele fornece para a gente? Vamos lá. Tem aqui o número do ensaio, que vai do 1 ao 6. A temperatura também está sendo alterada. Olha lá, 10, 15, 20, 25, 30 e 35 graus Celsius. E a decomposição do peróxido de hidrogênio está sendo alterado. Olha lá, ó. Isso está em unidades vezes 10 a menos 12 mol por minuto. Então indica qual a velocidade em que isso ocorre. Dá para a gente perceber que no ensaio 2, nessa temperatura, ocorre a maior velocidade de decomposição. O que significa isso? Uma enzima, ela atua bem em uma certa temperatura e um certo valor de pH. Só que quando você começa a variar muito o pH, variar muito a temperatura, você começa a desestabilizar a estrutura dessa enzima, dessa proteína. Agora, o que a gente consegue entender de acordo com os dados da tabela? A temperatura foi suficiente para você entender em qual temperatura ótima essa enzima atua, mas depois de um certo tempo, o nível de decomposição dela diminui. Então, eu não posso pensar, quimicamente falando, que sempre o aumento da temperatura vai favorecer uma reação química no sentido de agitação das moléculas, em que vai ocorrer mais colisão efetiva. Não, eu tenho que pensar o seguinte, é uma proteína, e depois de uma certa temperatura, ela desnatura, ela perde a eficiência que ela tinha antes. Vamos tentar ler o exercício e ver o que ele pergunta para a gente. Os diferentes resultados dos ensaios justificam-se pelo A. Variação do pH do meio. Olha, só a temperatura não é suficiente para eu conseguir variar o pH do meio. Então, eu não tenho esse dado para afirmar isso, né, no texto. Letra B. Aumento da energia de ativação. A energia de ativação eu conseguiria aumentar ou diminuir colocando um catalisador, aí eu diminuiria a energia de ativação, ou se eu fornecesse algum outro caminho com uma energia de ativação maior. Mas a temperatura, de acordo com a tabela, não consegue fornecer esses dados só de falar que eu tenho energia de ativação maior ou menor. Então a gente não consegue afirmar o que está na letra B, não. Consumo da enzima durante o ensaio? Olha, isso acontece. O consumo da enzima durante o ensaio não acontece porque a enzima está funcionando como um catalisador. Então, do mesmo jeito que ela entra na reação, ela tem que sair. Então, não é ela que está diminuindo a eficácia, é por outro motivo. Vamos lá, letra D. Diminuição da concentração do substrato? Não é isso que está sendo avaliado. Está sendo avaliado a última coisa que vai apresentar na letra E para vocês. Olha lá, ó. Letra E. Modificação da estrutura tridimensional da enzima. Conforme você aumenta a temperatura, você vai desnaturando essa proteína, ela perde a eficácia e não consegue atuar mais, diferente da temperatura ótima em que ela atua. Perfeito? Por isso, a alternativa certa dessa questão é a letra E. Espero que vocês tenham entendido e até mais!